Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 18 de maio de 2022. Dando início à sessão, vamos analisar inicialmente o processo número 41.12.797. Trata-se de um pedido de retificação de julgado apresentado pela Etamucine Companhia Limitada. O relator desse processo é o Dr. Mauro Brino, e eu passo a palavra ao Dr. Mauro, que há pedido de sessão oral. O advogado está aqui presente para realizá-la, mas antes eu passo a palavra ao Dr. Mauro para que ele apresente o resumo do caso. Depois eu abro a palavra para o patrono. Dr. Mauro. Pois não, presidente. Esse processo, pedido de retificação de julgado, um processo que a gente julgou aqui na 5ª Câmara, acho que ano passado, se eu não me engano, e eu era o relator. A acusação é de falta de pagamento de ICMS nos exercícios de 2014 e 2015, por considerar as operações de saídas tributadas como não tributadas, utilizando-se indevidamente do benefício previsto no convênio ICMS 1 de 99, tratam-se de mercadorias, objetos, utensílios médicos, né, voltados para hospitais, esse tipo de coisa. Acho que esse é o resumo, então. Ok, obrigado, então, Dr. Mauro. Eu convido, então, o Dr. Maurício Pereira Faro para a realização da tentação oral. Dr. Maurício, fique à vontade, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Dr. Mauro, relator, doutores Pedro, não vou chamar de Vitor, né? Já aprendi o nome certo aqui, Galderiz, doutora Raquel. E antes de mais nada, acho que é importante a gente, enfim, reconhecer mais uma vez aí a profundidade do voto, da decisão do colegiado e do voto do Dr. Mauro, ao analisar todos os aspectos postos aqui na nossa impugnação. Então, a decisão que foi objeto do pedido de retificação, basicamente, ela entendeu por dar parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo parcela da exigência de ICMS e seus acréscimos, mas excluindo uma parcela substancial dos produtos autuados, adotando a fundamentação trazida pela impugnante num laudo técnico apresentado pelo Dr. Gustavo Romão de Almeida Prado. Mas a decisão negou provimento ao recurso voluntário com relação a outros produtos, as vendas trazidas em consignação realizadas pela impugnante. Dr. Mauro, quando ele faz o voto e acolhe o argumento da impugnante, reconhecendo aí que grande parte do grupo de 84 grupos de produtos estava incluído na isenção, mas ele, com relação a 20 itens, ele entendeu que a isenção não se aplicava porque não estariam cobertos aí pelo convênio incentivo número 1. E aí, nessa perspectiva, senhores, a gente pediu ao doutor Gustavo que fizesse um laudo complementar, que foi juntado e apresentado ao pedido de retificação, sustentando, até por uma perspectiva de coerência de premissa, ou seja, e aí identificado, eu acho que o erro de fato que autorizaria o acolhimento desse pedido de retificação, que a premissa que fundamenta o acolhimento da impugnação com relação a produtos julgados na primeira ocasião, ela necessariamente, na nossa perspectiva e na perspectiva do Dr. Gustavo, o eminente doutor que emitiu esse laudo técnico, também deveriam ser acobertadas pela norma isentiva do convênio número 1. E aí, acho que é com base não somente nesse laudo, mas, sobretudo, na necessidade de coerência das decisões e na busca da verdade material, que deve nortear o processo administrativo tributário, que se espera o acolhimento do pedido de retificação com relação
a esses produtos e com base nesse laudo complementar apresentado pelo Dr. Gustavo. Um outro aspecto, senhores, é que, conforme laudo apresentado na impugnação emitido pela PricewaterhouseCoopers, diversos produtos foram objeto de várias autuações, ou seja, e aí acho que é importante esclarecer um pouquinho como é que funciona essa operação da impugnante. Então, quando um determinado hospital, por exemplo, vai fazer uma cirurgia cardíaca e pede um stent, a impugnante não manda um stent, a impugnante manda 5, 6 modelos de stent, porque o cirurgião vai, no momento da cirurgia, verificar qual é o modelo adequado para ser aplicado naquela situação. Quando ele opta por escolher um modelo, ele necessariamente devolve os outros 4. E aí vejam, senhores, que não existe uma linha no auto de infração para justificar essa autuação diversas vezes de um mesmo produto. E conforme o laudo apresentado pela PricewaterhouseCoopers, existem casos aí no auto de infração que o mesmo produto foi objeto de autuação 4 vezes. Ou seja, o produto sai, ele é autuado, o produto volta, o produto sai de novo, ele é autuado. Então, resumidamente, doutor Samuel, parabenizando mais uma vez a profundidade do voto proferido pelo relator, que a impugnante espera o acolhimento do pedido de retificação com relação a esse ajuste de premissa, pautado sobretudo na busca no reconhecimento da verdade material, da extensão da decisão com relação aos produtos listados no laudo complementar feito pelo doutor Gustavo, e também o reconhecimento de que o mesmo produto foi considerado mais de uma vez na saída para ser autuado e, consequentemente, acolha aí o nosso pedido de retificação e estenda o reconhecimento da improcedência desse auto de infração. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Maurício. Inicialmente, eu pergunto ao doutor Mauro se ele tem alguma pergunta para o patrono. Não, presidente, estou satisfeito. Os demais membros da Câmara, algum questionamento, alguma dúvida que ficou? Muito bem, então vamos... devolvo a palavra para o doutor Mauro, para que ele apresente o seu voto, depois a gente abre a discussão, e eventualmente, se tiver alguma dúvida, a gente pode também perguntar para o patrono. Doutor Mauro, fique à vontade. Obrigado, presidente. Primeiramente, eu queria agradecer as palavras do patrono. Também queria elogiar pelo trabalho feito. Esse processo é bem extenso, bem detalhado. Então, realmente, não foi muito fácil, provavelmente, nem fazer a defesa, e também não foi muito fácil fazer o julgamento dele na instância ordinária. Porém, vou resumir aqui as alegações do contribuinte em três erros de fato. Primeiro seria a alegação de que a análise em relação a alguns itens do laudo apresentado não eu considerei que não haveria isenção e o contribuinte entende que há isenção. A segunda seria essa análise das mercadorias que tiveram saída em consignação. E um terceiro erro de fato seria um modelo específico que no laudo anterior não tinha sido citado e agora foi citado no pedido de retificação de julgado. Então, passo ao voto. Em seu pedido de retificação de julgado, a autuada alega que a decisão retificanda teria incorrido em alguns erros de fato, como relatado. Inicialmente, a alegação de existência de erro de fato nas análises dos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 do lado apresentado não deve prosperar. Tais itens já foram analisados fundamentadamente pela decisão retificanda e as alegações da autuada demonstram um inconformismo com a decisão atacada, sendo passível, se for o caso, de recurso. No entanto, não caracterizam erro de fato, como aponta o Superior Tribunal de Justiça, que aponta que se o tema já foi discutido no acórdão que se quer rescindir, não há erro de fato. Também não se verifica erro de fato na decisão atacada com relação à possibilidade de creditamento em supostas operações a título de consignação.
como dito na decisão atacada, existe direito de creditamento em retorno de mercadorias em operações a título de consignação, desde que sejam observadas as obrigações acessórias respectivas. Tal fato não restou demonstrado nos autos. Assim, como destacou a decisão retificanda, tal direito deve ser exercido pela empresa, se for o caso, não cabendo a este tribunal conceder tal direito, ainda mais sem a comprovação do cumprimento das obrigações atinentes. Assim sendo, não se verifica tal erro de fato. Por fim, com relação à alegação de que a isenção do item 51 do laudo referente ao modelo MCWE também se referiria ao modelo IMCWE, também não verifico o alegado erro de fato. Em seu pedido de retificação de julgado, a autuada aponta que o erro ocorreu na identificação dos modelos da documentação por ela apresentada. A própria autuada aponta que o laudo especificou apenas o modelo IMCWE, não tendo sido feito o mesmo para os modelos MCWE. A autuada, em seu recurso, deveria ter apresentado contestação para todos os itens que entendia estar abrangidos pela isenção. Assim, em seu recurso ordinário, folhas tais, a autuada pleiteou especificamente a isenção para o item 51 do laudo, que seria o modelo IMCWE. Assim, em nenhum momento a autuada contestou especificamente a isenção para o modelo MCWE e, como apontado na decisão atacada, os itens que não foram objeto de contestação específica no recurso ordinário deveriam ser mantidos. Inovações probatórias de contestação não podem ser conhecidas em fase de pedido de retificação de julgado, pois esta se limita à análise de erros de fato. Nesse passo, não se verifica a existência dos alegados erros de fato na decisão retificanda, de forma que não conheço do pedido de retificação de julgado da autora. É como voto, presidente. Obrigado, senhor Mauro. O processo está em discussão. Estamos de acordo, senhor presidente. Bom, não havendo, então, outras manifestações, eu peço aos senhores que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem, então, por unanimidade, não foi conhecido o pedido de retificação de julgado apresentado por Etamucino e Companhia Limitada, nos termos do voto do relator. Agradeço mais uma vez a presença, a participação do Dr. Maurício, pela objetividade também na apresentação da sustentação oral. Muito obrigado, presidente. Boa sessão. Bom dia. Obrigado, doutor. Bom dia. Continuando, vamos analisar agora o processo 40.3877. Trata-se de um recurso misto, portanto, recurso de ofício e recurso ordinário, apresentado em que o autuado é a J. Caprini Gráfica Editora Limitada. Eu sou o relator desse processo e, a pedido de sustentação oral, pergunto se a autuada se faz presente para realizá-la. Não está presente. O caso aqui, senhores, esse é o seguinte: eram acho que 16 ou 18 itens esse auto de infração, e já foi julgado pela 7ª Câmara Julgadora, há uns 3 ou 4 anos, pela 7ª Câmara Julgadora, e, coincidentemente, eu fui relator desse processo naquela Câmara também, né? Bom, a análise que foi feita lá, as partes entraram com recurso especial, a Fazenda e o contribuinte entraram com recurso especial. O recurso do contribuinte não foi provido, o especial do contribuinte não foi provido, né? E o especial da Fazenda foi provido, né? Na Câmara Superior. Foi provido para que retornassem
retornasse para a Câmara Ordinária, para que se analisasse especificamente, que, na verdade, a questão que estava em tese, né, em discussão no recurso especial da Fazenda, foi uma redução e relevação da multa de alguns itens desse AIM, né, de algumas obrigações acessórias desse AIM. Então, a Câmara Superior entendeu que não foram analisados todos os elementos para concessão do benefício do 527A, e o processo então retorna para julgamento, né? E os itens que estão em discussão então aqui nesse julgamento são os itens 12, que a acusação é de emitir notas fiscais, números tais, com destaque do imposto, sendo que a operação não é sujeita a pagamento do tributo, uma vez que se trata de operações de vendas de ativo. O valor do imposto foi lançado para pagamento nos livros fiscais próprios. O item 13 também, que é efetuar a emissão de notas fiscais eletrônicas com inobservância de requisito regulamentar, notadamente com valor 1000 vezes superior ao correto. No item 15, é acusada de deixar de solicitar a inutilização de documentos fiscais. No item 18, escriturar o registro de apuração de CMS com erro no transporte do saldo credor do período anterior. E, por fim, o item 20, que é promover a alteração do quadro societário sem comunicar esse fato à repartição fiscal a que está vinculado. Então, vou entrar aqui então, no meu voto. Como dito no relatório, da análise que fez desses autos, a colega da 7ª Câmara Julgadora, em mandato anterior, decidiu relevar ou reduzir as penalidades combinadas nos itens 12, 13, 15, 18 e 20 do AIM exordial. No entanto, ela não teria analisado todos os requisitos do artigo 507-A do RICNES, o que fundamentou sua anulação parcial pela colega da Câmara Superior. Ratifico o entendimento que manifestei sobre essas infrações perante aquela Câmara de Julgamento, e para explicitá-lo, transcrevo com as necessárias adaptações parte do voto que a ela apresentei. A materialidade das infrações narradas nos itens 12, 13, 15, 18 e 20 restou em controvérsia nesses autos, pois, além de sobejamente comprovada, foi confessada pela autuada, que apenas pede a relevação ou redução das penalidades impostas, uma vez que não agiu com má-fé. Nas operações relativas ao item 12 da inicial, a autuada, ao destacar o ICMS em operação não sujeita ao imposto, acabou por pagar tributo indevidamente, experimentando prejuízo financeiro decorrente da sua conduta. Também a infração descrita no item 18 resultou em prejuízo financeiro da própria autuada, pois escriturou créditos de ICMS no RICNES em montante inferior ao que efetivamente tinha apurado no mês anterior. Nos dois casos, não há qualquer alegação de dolo, fraude ou simulação, e o prejuízo financeiro sofrido pela autuada é superior às multas exigidas no AIM. Ademais, a conduta do item 18 ensejaria até mesmo a não lavratura do AIM, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º, combinado com o item 15 do anexo único da portaria CAT 15/2014. Na conduta infracional narrada no item 13, percebe-se mero erro no preenchimento de documento fiscal, sem consequência relevante para o fisco, uma vez que se tratava de notas fiscais de simples remessa de bem do ativo permanente vendido pela autuada. O real valor da operação foi corretamente indicado na nota fiscal número tal, a 34.231, referente à venda do bem. E percebe-se que nas notas fiscais 34.232 e 233 foram acrescentados 3 zeros ao valor da operação, resultando em valor 1000 vezes maior do que o real. A omissão de solicitar a inutilização de documentos fiscais no prazo legal, no item 15, é incontroversa. Somente após a lavratura do auto de infração, a autuada protocolizou o expedido junto ao posto fiscal, folhas tais. No entanto, observe que foram condutas episódicas sem maiores consequências para o controle fiscal. Relativamente ao item 20, que narra a conduta de falta de comunicação ao fisco da alteração da composição societária ocorrida em 12 de dezembro de 2012, verifica as folhas tais
que essa alteração foi providenciada junto à Receita Federal no ambiente do cadastro sincronizado nacional, do qual participa a Fazenda do Estado de São Paulo, dentro do prazo determinado pela legislação paulista. Informa a autoridade autuante que essa alteração teria sido promovida de ofício pela Receita Federal do Brasil, e não a pedido do contribuinte, fato que não consegui comprovar pelos elementos desses autos. Apesar disso, é certo que a autuada não informou o fato no CADESP, caracterizando a infração. As infrações à legislação tributária ocorreram e estão comprovadas nos autos. No entanto, não encontro nesses autos, e também não foi arguído pelo fisco, nenhum indício de fraude, dolo ou simulação por parte do contribuinte com o objetivo de sonegar tributo. Também nenhum imposto está sendo cobrado nesses itens. Entendo que estão atendidas duas únicas condições impostas pelo artigo 507-A caput do RICNES, para a aplicação da faculdade conferida ao órgão de julgamento de relevar ou reduzir a multa quando, analisando o caso concreto, esse se convencer de que o montante exigido a título de sanção excede o quanto suficiente para desestimular a conduta infracional. Assim, deve ser aplicado ao caso presente, dadas suas particularidades, o benefício previsto naquele artigo. Resta, então, analisar os elementos objetivos para a dosimetria da penalidade. Dos valores contábeis registrados nos livros de registro de saída e de registro de apuração do ICMS, juntados a esses autos, constatamos tratar-se de uma empresa de grande porte. Quanto aos antecedentes fiscais, a representação fiscal informou a existência de outros 9 autos de infração lavrados contra a recorrente. A existência desses AINs, no entanto, não constitui óbice a concessão do benefício previsto no 507-A do RICNES, como assevera a representação fiscal. O comando posto no parágrafo 3º desse artigo não traz uma condição para aplicação do benefício previsto no caput, mas uma ressalva de como ele deve ser aplicado. Melhor explicando. Satisfeitas as duas condições postas no caput, poderá ou não o órgão de julgamento aplicar a norma concessiva, mas se aplicá-la, deverá considerar o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte para determinar o montante da redução. Se assim não fosse, seria letra morta o comando posto no parágrafo 2º desse artigo, que veda a relevação das penalidades na reincidência das infrações que cita. Ora, se o órgão de julgamento estivesse impedido de relevar a multa de qualquer contribuinte que tivesse autos de infrações lavradas contra si, esse comando se constituiria numa inútil redundância. Ao contrário, esse parágrafo está indicando que, excetuadas as infrações previstas na linha A do inciso 7 e a linha 10 do inciso 8, a linha X do inciso 8, do artigo 527, todas as demais poderão ser relevadas, inclusive na reincidência. Assim, a multa não deve ser relevada, pois a existência de outras infrações demonstra que a conduta da autuada nem sempre se pautou pela obediência à lei tributária. No entanto, é possível a redução de algumas penalidades. Nenhuma redução deve ser aplicada às penalidades combinadas no item 18 e 20, por já terem sido lançadas no patamar mínimo previsto no artigo 85, parágrafo 7 da Lei 6374 de 89. Considerando os fatos constituídos desses autos e analisados acima, inclusive a correta indicação do valor da operação na nota fiscal de venda do bem do ativo imobilizado, as infrações descritas nos itens 12, 13 e 15 comportariam a relevação da penalidade imposta. No entanto, tendo em vista o porte econômico e os antecedentes fiscais desabonadores da autuada, entendo que a redução da multa aplicada em cada um desses itens para 70 FESP é suficiente para penalizar a conduta infracional da autuada e desestimular a sua prática. Pelo exposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir para 70 FESP as multas combinadas nos itens 12, 13 e 15 do AIN exordial. Senhores, esse é o meu voto. Deixa eu só registrá-lo, mas está em discussão. Senhor presidente, eu vou fazer uma manifestação em sessão, então, assim que o doutor registrar o seu voto, eu passo eu coloco a minha manifestação para que todos possam acompanhar. Ok, só um minutinho.
Só um minuto aqui que eu preciso ver aqui qual que foi a decisão com relação ao recurso de ofício. Eu vou ter que registrar os dois aqui, né? Só estou tentando ver aqui qual que era a matéria do recurso de ofício. Acho que eram os itens 4 e 5, se não me engano. 4 e 5, né? Que era um ofício, né? Mas Ou seja, então não tem nenhuma... resultado. E a decisão foi de parcial provimento ao ofício também. Então... Ok, então vou dar parcial provimento a ambos aqui. Ok, senhor Pedro, já está gravado, pode ir. Solicitado. E já aprovado. Ok, vou redigir aqui. Bom, já está disponibilizado para os senhores. Eu passo, então, a leitura rápida. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que, neste caso, não há falar-se em redução das multas aplicadas. É isto porque, conforme já explicitado em nossas contrarrazões de recurso ordinário, as florestais, a autuada é empresa de grande porte econômico, portanto, é crível que esteja aparelhada para cumprir adequadamente a legislação tributária, bem como que seja capaz de arcar com as responsabilidades impostas pelas infrações cometidas. Também trazemos detalhes de outros 9 autos de infração que foram lavrados contra a autuada, demonstrando de forma cabal que a mesma é contumaz em desrespeitar a legislação. Adicionalmente, consideramos exemplar a decisão da segunda Câmara Temporária que transcrevemos abaixo e cai como uma luva ao presente caso. Então, o processo número tal assim decidiu. Abre aspas, a faculdade que esse tribunal tem para relevar ou reduzir multas é uma oportunidade rara para se corrigir injustiças que, porventura, tenham sido cometidas, mesmo que a penalidade aplicada, objeto de julgamento, tenha observado rigorosamente a lei. Todavia, contemplar com redução de penalidade contribuinte deste porte e sistematicamente faltoso é conceder-lhe prêmio
que não faz jus. Fecha aspas. Em outras palavras, eu falando agora, né, em outras palavras, a faculdade conferida ao julgador do artigo 527 antes relaciona a correção de injustiças diante de multas exageradas, nunca para premiar contribuinte comprovadamente insistente no desrespeito à legislação. Se, por um lado, é certo que a norma não proíbe a redução da multa em caso de haver antecedentes desabonadores, não é menos certo, por outro, que conceder o benefício da redução neste caso, diante das condutas ilícitas contumazes e sobejamente demonstradas, é desprezar por completo a finalidade almejada pela norma, a razão finalística que motivou a produção normativa. Assim, somos pela não redução das multas aplicadas aos itens 12, 13 e 15 do auto exordial. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. O processo ainda está em discussão. Muito bem. Então, não havendo outras manifestações, eu peço aos senhores que confirmem a presença. Em votação. Muito bem, então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário apresentado pela J. Caprini, Gráfica e Editora Limitada, reduzindo a multa aplicada em alguns itens do AIM. Com isso, nós cumprimos a pauta de hoje. Deixa eu só aqui, tá? Bom, com isso, cumprimos a pauta de hoje. Agradeço a participação de todos vocês e peço, então, e dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do dia 18 de maio de 2022. Peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação